texto oral é muito mais rico do que o texto escrito. O texto oral vive-se ao vivo. Assim. Bom, eu sou professor na Faculdade de Humanidades, anteriormente Letras, que pertencia à grande faculdade já extinta em 2010, de Letras e Ciências Sociais. Fiz estudos literários ao nível do ensino médio, no Congo democrático, aquilo que se chama aí humanidades literárias, que existem humanidades literárias, opção latim e filosofia. Fiz a minha universidade em filosofia e letras, sempre no Congo, a partir da universidade antigamente chamada Universidade de Lovagnon de Kinshasa, depois na Universidade de Lubumbashi, então Faculdade de Letras, é isso, estudo de letras, mais exatamente na opção de filologia românica. Estudos que hoje, mesmo no Congo, não existem, e é preciso ir mesmo na Europa, ainda a Coimbra, não sei o que, para ver filologia românica, senão vai se falar sempre letras modernas, letras de comunicação. Aquilo de filologia românica existe pouco hoje no mundo. E terminei a minha licenciatura, então, filosofia e letras, opção filologia românica, como já disse. E na altura não existia mestrado. O mestrado veio mesmo na Europa, começou nos anos 80 e 84, 85, como tal. E, então a gente passava diretamente da licenciatura ao doutoramento, para os que podiam fazer tal doutoramento, porque eu não sou de hoje. Terminei minha licenciatura em 1974 e defendi a minha tese de doutoramento dia 7 de maio de 1983, então não havia mesmo mestrado, então doutoramento em literatura. A licenciatura como doutoramento pela Universidade de Lubumbashi, aí na República Democrática do Congo. Tenho feito algumas viagens, conheço a França, a Itália, a Bélgica, tudo aquilo, mas o essencial mesmo da minha formação foi na Universidade da Congolesa, Kinshasa e Lubumbashi, onde fiquei como professor de Lubumbashi. Depois em Kinshasa, 1992, e em Angola a partir de 2003, então, como já disse, na antiga Faculdade de Letras e Ciências Sociais, onde fui chefe de departamento de 2005 a 2009. Em 2010, coordenador da comissão instaladora da Faculdade de Letras, ao passo que o professor Boubacar era responsável para a instalação da futura Faculdade de Ciências Sociais. E desde novembro de 2010 até hoje, sou em 2 mandatos vice-decano da Faculdade para a área científica. Então, um pouco isso o essencial de biografia. A filosofia foi, durante muitos séculos, considerada como a mãe das ciências. Então, a filosofia era a grande árvore e as outras ciências eram como os ramos, os vários ramos dessa grande árvore. Agora, a relação para mim está no fato de que o filósofo cria um universo, exatamente como o escritor, praticante da literatura. Então, a filosofia é a criação
do mundo de pensamento, como eu disse, por meio do raciocínio. Ao passo que a literatura cria um mundo de ficção, através da sensibilidade, através da invenção. Então, a literatura não é a filosofia não é a literatura, mas ambas andam de mãos dadas. De modo que verifica-se na história da literatura, como na história da filosofia, que alguns filósofos foram ao mesmo tempo escritores e vice-versa. Alguns escritores foram ao mesmo tempo escritores. E para terminar com essa minha resposta, posso dizer que sempre nessa área de relacionamento, a aproximação entre literatura e filosofia, é que se o filósofo cria um universo de pensamento de maneira sistematizada, ao ponto de conceber uma visão do mundo, uma maneira de ser no mundo e em relação ao próprio mundo, a literatura também, mesmo sem necessariamente criar o esboço do universo de pensamento de maneira sistematizada, na verdade, apresenta também uma forma de visão do mundo. Porque para escrever todo um romance, para criar uma peça de teatro, para conceber uma série de poemas, para uma coletânea, claro que isso não se faz do dia para a noite. Então, isso é sempre o fruto, o resultado de um longo pensamento, em que, querendo ou não, direta ou indiretamente, temos, no fundo, uma maneira de o escritor considerar o mundo. Porque ele cria, por exemplo, personagens, no teatro, na narrativa, que tem uma visão do mundo, tem uma maneira de viver, mostra uma maneira de ser. Então, isso tudo é uma filosofia. Talvez de maneira indireta, mas é uma filosofia. Então, o escritor, então, a literatura, cria também uma filosofia. Talvez não, repito, não sistematizada, não explicitada, mas cria uma espécie de filosofia. O filósofo cria filosofia também, mas de uma maneira mais coerente, mais sistematizada, mais explícita. Mas, filosofia geralmente é concebida como algo um pouco abstrato. Bom, se a filosofia é mais ou menos abstrata, a literatura pode ser mais ou menos concreta. Vou dar assim um exemplo. Bom, quando falo de filosofia, talvez no sentido de metafísica, que é a parte mais abstrata da filosofia. Mas que, no entanto, tem havido já, cada vez mais áreas mais concretas. Por exemplo, filosofia política, filosofia social, ética, filosofia da mente, filosofia da cultura, filosofia da religião. Então, a filosofia antes ficava muito mais numa área de abstração, a metafísica mesmo, que os puristas da filosofia acham ser a verdadeira filosofia, que o resto é falsa filosofia. Mas é algo muito mais abstrato e não é sempre todo mundo que pode entender as teorias metafísicas. E a título de exemplo, eu queria falar por exemplo, Jean-Paul Sartre, escritor e filósofo existencialista. Ele escreveu o famoso ensaio intitulado O Ser e o Nada. Então, pura metafísica. E não é qualquer pessoa que pode ler e entender. Não é qualquer pessoa. É da pura intelectualidade mesmo. Mas essas ideias abstratas, ele conseguiu concretizá-las
em obras literárias, teatro, ensaio e romance, Jean Paul Sartre. E um dos seus romances mais conhecidos intitula-se A Náusea, publicado em 1939, mais ou menos daquele lado. E A Náusea tem também bastante metafísica, mas é algo, bom, sabe, uma narrativa é algo mais agradável, né? mais comível, se assim posso dizer. Não cria indigestão. O pensamento puro, duro, bom, às vezes não se entende bem. Então, temos a filosofia, temos a literatura, as duas andam de mãos dadas, mas que cada uma tenha a sua especificidade, a sua natureza, a sua visão, os seus objetivos e os seus resultados. Sim. A literatura, que seja oral ou escrita, é, ao meu ver, um universo total. E, por conseguinte, implica a totalidade do saber ou dos saberes, dos comportamentos, das religiões. Na literatura, porque temos o conjunto de tudo aquilo que caracteriza, que orienta, que dificulta ou que facilita a vida dos homens e a vida das comunidades. Então, aí vamos ver vários interesses diferenciados, mas que depois são complementares para facilitar ou dificultar, como já disse há pouco, a vida do homem na sociedade ou a vida das próprias comunidades. Então, na literatura oral, como escrita, encontramos dentro a política, a economia, a cultura, a psicologia, a história, a religião, etc, etc. Porque o homem tem, e a sociedade tem, todas essas dimensões. E como a literatura, direta ou indiretamente, é um reflexo, é um espelho daquilo que se vive na sociedade, das virtudes que vive o homem, então, automaticamente vamos encontrar dentro, na verdade, como na escrita, essas dimensões todas. Então, temos filosofia, temos ética, temos história, temos psicologia e, por que não, psicanálise, temos religião, temos teologia, temos política, ciência política, é bom. Tudo aquilo, temos a gestão, tudo aquilo que faz a vida do homem está na literatura. É verdade que a vida moderna tem trazido novos avanços, sobretudo daquele lado da tecnologia, da vida das máquinas, particularmente no mundo da explosão das comunicações, é verdade, mas de uma maneira ou de outra, também na literatura oral, como na literatura escrita, encontramos uma combinação, uma aproximação, uma fusão, ou talvez um confronto de todas essas várias áreas, como já disse duas vezes, que fazem a vida daquilo que é o humano e, por conseguinte, a vida daquilo que é uma comunidade social. A literatura oral é a produção literária produzida por meio da oralidade. É, por assim dizer, a literatura mãe. A literatura mãe. Porque desde que o homem, não digo desde que foi criado, bom, não sei quando foi criado, nem aonde, mas desde que houve a consciência da sensibilidade estética do ser humano, desde que esse ser humano teve o sentido, a necessidade de expressar-se
de uma maneira particular, de uma maneira conscientemente forjada para criar prazer e emoção. Então, houve literatura. E essa literatura se produzia pela boca, porque não havia escrita. Então, a literatura oral é universal. Esse acervo cultural que expressa as necessidades do homem e a partir das experiências da vida. Então, temos os gêneros, o gênero narrativo, digamos assim, que tem, por exemplo, os contos, as fábulas, os mitos, as epopeias, são que parte lá as crônicas, mesmo até, as lendas históricas que exaltam feitos guerreiros de alguns chefes, ou a vida de, chefes de família, de sobas, chefes de linhagens, de clã ou de tribo, é isso, ou chefes de reinos inteiros, que são narrações, às vezes poéticas, como você tem visto mesmo na literatura dos gregos, dos romanos, Ilíada e Odisseia de Homero, ou Virgílio, ou Eneide de Virgílio, etc. Então, ou na Idade Média, por exemplo, Dante, com a Divina Comédia. Então, são textos narrativos, mas que são expressados numa forma, poeta no contexto ou num suporte, sim, narrativo. Tem gêneros de tipo poético, como as canções, como os provérbios, e as adivinhas, etc. Então, isso tudo expressava a realidade do homem, mas não de uma maneira simplesmente assim prosaica, mas de uma maneira organizada, com uma intenção estética. E esse é um grande problema. E, infelizmente, os africanos muito dependem dos europeus, dos ocidentais, e continuam a depender, às vezes sem saber, às vezes sabendo, às vezes denunciando a dependência e às vezes gostando da dependência. Por que estou a dizer isso? Quando os ocidentais começaram a descobrir as literaturas orais africanas, foi como em todas as áreas, política, organizacional, cultural, religiosa, filosófica, econômica, antropológica, histórica, etc., 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 foi sempre com aquele preconceito negativo dos brancos. Quer dizer que os africanos são inferiores, são brutos, não têm sensibilidade como o branco. São esses os preconceitos que eles têm. Então, o africano não pode produzir uma arte superior, boa. Não tem sensibilidade. São seres inferiores, numa palavra. Não tem filosofia, não tem cultura, são atrasados, são inferiores. É o preconceito. Continua a existir mesmo hoje. E então, muitos desses estudiosos, por exemplo, analisando ou as canções, gênero poético, ou mesmo as narrativas, por exemplo, as crônicas, as epopeias, etc., ignoraram completamente o lado estético dessas produções, que nem tinha coragem de chamar de estética, porque o negro não conhecia a estética, não podia conhecer, não era capaz de criar esse jogo de palavras, trabalhar a linguagem. É isso que pensavam. E com essa ignorância, de maneira geral, trabalharam quase sempre só no conteúdo. Nos conteúdos. E quase nunca na forma.
Agora, essas produções, essa manipulação da linguagem, claro, estava feita em línguas locais, que eles não conheciam. E mesmo quando conseguiram aprender, não chegaram àquela profundidade do conhecimento, sobretudo da sensibilidade, da maneira de manipular a linguagem. Tá a ver? E então, daí, minimizou-se fortemente o lado estético das literaturas orais africanas. E foi preciso que alguns povos africanos, dando-se conta dessa lacuna, sim, trabalharam no sentido de criar compensação, conhecer melhor as práticas de linguagem dos africanos e estudar mesmo a verdade da produção artística. E a esse propósito existe... é pena que a doutora Amélia Mingas tenha morrido, mas que ela tinha um projeto que chegou até o fim. Mas ela não está. Ela descobriu um livro de um professor nigeriano, Isidore Okpeo, African Oral Literature, literatura oral africana. E ela ficou tão entusiasmada por esse livro que, fez questão de produzir uma tradução desse texto. Ela pediu ao editor americano a permissão para fazer a questão. Deram-nos, acho, 3 anos, só que, na sequência de muitas vicissitudes, não foi possível acabar a correção, porque eu estava a dizer, esses gabinetes é para perder tempo. Para alguém que quer pesquisar, é perder tempo. Ela conhecia bem francês, inglês, português, nem falamos. Então, num ano, com colaboração de outras pessoas, a professora Luzidia, mas acho que havia o professor Kikamba, em menos de um ano produzia essa mutação, mas com reuniões, o reitor que chama, no iniciar a reunião, você não vai fazer nada, é só dizer a verdade. E viu-se, já, exemplo do livro que ela traduziu com o professor Zavoni, de Placide Tempels, filosofia banto, levou 3, 4 anos. Porque há muita coisa a fazer. E aí então o lado científico fica abafado. E Angola, esse país, é um país muito administrativo. Angola. Em relação a muitos países africanos, muita administração. E isso não é bom. É perda de tempo. Perda de tempo. Uma parêntese que não tem nada a ver com a literatura oral. Eu trabalhei na Universidade de Kinshasa, de Dumbashi, que tem menos 74. Você trabalha 75 como assistente. Defendi a minha tese em 83. Fiquei lá até 92. Vim para Kinshasa, 92. A Universidade estava fechada, Mobutu fechou a Universidade, 92, 93. Retomei em 94. Até 2003. 2003, vim para cá. Durante os anos todos que estive no Universidade de Lumbashi e de Kinshasa, nunca participei de um processo disciplinar. É aqui que cada ano, 4, 5, 7, 10. E tudo esse tempo, a comissão disciplinar, o Dr. Petelo, coordenador, em vez de falar de ciência, em vez de escrever, preparar aulas, comissão disciplinar, quer dizer, não é possível. E estou a dizer, é um país muito administrativo. Muitas comissões, subcomissões, devia funcionar melhor, mas não funciona melhor. Muita administração, muita reunião, não adianta, é mesmo perda de tempo. Então, o doutor Almeida passou anos para terminar aquele Placide Tempels. Eu conheço o livro lá, Filosofia Banto. Traduziu com o doutor Zavoni, ele também bem ocupado, ela ocupada. O segundo livro, aquele pelo menos tinha sido até lançado, mesmo aqui na editora, mas o outro não. Chegou-se ao fim,
Mas foi até a gráfica, havia relações, contato com o editor, ela morreu. E desde então, o livro ficou no ar. Mas um livro, bom, eu tinha lido, tradução, dei o meu contributo, as correções, tudo aqueles comentários, fiz até um pequeno prefácio. É um livro absolutamente extraordinário. É fruto de 35 anos de pesquisa e de docência. Aquele professor nigeriano dava aula numa universidade, acho que é a universidade de Beverly, acredito, já não tenho certeza. E cada ano voltava para a Nigéria, ia no campo com seus estudantes de graduação, de pós-graduação, e fizeram essas coisas todas, a imagem, não sei o quê. E ele trabalhou muito nesse sentido de mostrar a ignorância dos pesquisadores ocidentais que, não conhecendo a profundidade das línguas africanas, que são línguas com tons, então nem podia suspeitar mesmo aquela beleza, mesmo aquela manipulação linguística, nem podia suspeitar, porque, bom, para eles já tem a conversão com o negro, não vão ser sensível. Não pode ser como Mozart, não pode ser como Shakespeare, não pode ser como Camões, tá vendo? Porque o negro é inferior, é um bruto. Come, canta, dança assim, mas criar arte não é possível, tá vendo? Então, todo ser humano pode trabalhar a linguagem. A prova é que a gente não conhece essa língua, mas quem conhece bem, quando estudar os textos, vai se dar conta de que quer dizer, porque a literatura oral ou escrita é uma arte verbal, que é uma arte que se realiza por meio da palavra. Tá bem? E como tal, contrariamente àquilo que os europeus acreditam, um africano tem uma sensibilidade, é capaz de trabalhar com a linguagem. É isso então que Isidore Orpeo demonstra, e então uma arte da linguagem. Em 2015, uma senhora apresentou um trabalho que orientou o Dr. Pérez, Departamento de Língua e Literatura Africanas, sobre as figuras de estilo na canção Ovimbundo. E 2 anos depois, com a segunda edição dos mensagens, aquela senhora foi admitida no mensagem de português. Eu tutorei o trabalho dela, dei continuidade àquele trabalho de literatura sobre o trabalho estilístico mesmo. Nas canções Ovimbundo é algo extraordinário. Talvez o tal Ovimbundo não conhecia a palavra portuguesa metáfora, sendo que, bom, anáfora não falou aquela palavra, o negro, Ovimbundo, mas praticou. Então isso quer dizer que as receitas estilísticas são universais. Pode-se dar o nome que se quiser, pode não se dar nome, mas existem. E os africanos praticaram sempre isso, sem estar em contato com universidades ou academias europeias do passado. Nunca frequentaram livros, mas com a sua sensibilidade humana, que é universal, na verdade, com aquele seu conhecimento do jogo da manipulação da linguagem, os africanos praticaram isso. Mas os outros, não conhecendo as línguas africanas, aquilo não é nada. Aí não é nada. Pô. Havia alguma coisa e havia muita coisa. Sim, sim. E agora, o que se passou depois? Bom, alguns povos já cedo criaram a escrita. Mas não por isso a literatura oral deixou de existir. Então, havia agora 2 literaturas, uma oral, que é a anterior, e outra escrita a posterior. Mas até hoje, os próprios ocidentais ainda têm literatura orais, mesmo que talvez nem a pratiquem, como podem fazer os africanos. E o que fizeram? Há já séculos, começaram a transcrever
no suporte escrito, aquele acervo oral. E hoje, desde já 2 séculos, mais ou menos, tem havido um século, sobretudo, uma grande aproximação dos estudiosos ocidentais em relação às nossas literaturas orais e transcreveram essas literaturas. Tem, por exemplo, o famoso Élie Chatelain, o missionário suíço, que fez isso, com início lá de Provérbios e Contos Ambundo. Tem havido outros, o grande Oscar Ribas, que fez um trabalho absolutamente extraordinário, que nenhum angolano fez, embora com estado de cegueira, também. É algo extraordinário. Bom, claro, ele aprofundou mesmo o conhecimento, conheceu bem a língua quimbundo, a literatura, as literaturas em várias vertentes desse povo, mas até pus lá na minha mala algumas antologias que estavam aí dentro, ou seja, a mala foi. Então temos Oscar Ribas, de maneira particular, como o Missoso, o resto lá, o Sungilando, etc, etc. Só que, como estou a dizer, de maneira geral, os contos são já traduzidos em português. Bom, o Antônio Fonseca também tem feito um bom trabalho, um grande contributo. Temos trabalho também, textos já traduzidos em português, mas para português o melhor seria que houvesse, por um lado, o texto em língua nacional e, por outro lado, o texto em português. Havia, acho que tirei, devia haver aqui na mesa, um fascículo, digamos assim, que um padre, um branco, um francês, não sei se ainda é, em 2013, era responsável da Sé Catedral em Malange, Bernard Ducrot, e ele tinha feito questão, e aí que eu admiro muito os brancos. Podem ter todos os seus defeitos, mas são corajosos. Quando querem uma coisa, fazem. Contrariamente dos africanos. Então, uma pessoa que vem, não conhece Quimbundo, e não é obrigado a conhecer Quimbundo, nem a amar literatura, vem, faz questão de recolher material oral. Enquanto o povo negro diz, não, aquilo lá é da avó, não. Está a ver? É extraordinário isso. E o nosso patrimônio oral, em África, não só em Angola, tem sido preservado primeiro pelos ocidentais, sim, que apesar dos preconceitos, tem os ocidentais que têm uma visão mais positiva. Tem. Aí quando alguém assim vem, primeira coisa, quero que a minha gente lá, ignorante, conheça melhor essa gente aqui, que é rica de humanidade também, como nós, e talvez mais do que nós. Então, ele juntou seus catequistas e pediu a cada um de contar um conto tradicional ambundo. Fizeram isso, lhe deram, pediu a tradução para os que conhecem bem a língua quimbundo, e publicou isso com o título de Missoso, como o outro tinha Missoso 1, 2, 3, o Oscar Ribas, aqui são Missoso, os contos. Então, posso vos mostrar um dia. Sabemos aqui na mesa, acho que isso talvez foi já, talvez anteontem. Agora havia as antologias de Antônio Fonseca, Carlos Ferreira, Irene Guerra Max, onde tem muitos contos, Oscar Ribas, etc, etc. Então, temos essa riqueza que tem sido, a partir dos ocidentais, mesmo aqui, progressivamente transferida para o suporte escrito. Então, isso é muito interessante, porque o suporte escrito, digamos, facilita a divulgação. E agora passa também
depois escrito para as imagens, áudio e imagem. Isso pode ainda ser mais conhecido, mais divulgado junto das comunidades e até mesmo fora, no exterior. Só que aqui encontramos uma das diferenças entre a escrita e o oral, é que o texto oral é muito mais rico do que o texto escrito. O texto oral vive-se ao vivo, se assim posso dizer. Sim, em tempo real. Temos um contador, temos um mestre de palavra e à volta dele uma audiência. Ele conta, ele fala, ele canta, ele diz provérbios e o povo, que geralmente conhece já, porque é uma herança comum, então responde ou corresponde. Entoa a canção entoada pelo contador. Completa, acaba o provérbio que começou o contador. A música, a dança, bate palmas, a alegria. Então isso não existe no texto escrito. Porque o texto escrito limita-se ao aspecto puramente linguístico. Ao passo que o texto oral é muito mais rico, muito mais denso, muito mais humano, muito mais completo. Sim, sobretudo por causa do aspecto extralinguístico, aquilo que diz. A reação ao vivo. Bate-se palmas, grita-se, dança-se, canta-se. Essa riqueza do texto oral, na sua maneira de ser produzido, não existe num texto escrito. Então, as nossas literaturas tornam-se mais conhecidas porque vai mais longe do que a comunidade tribal, por exemplo, cultural, para ser conhecida mais longe, tanto mais que traduzida em outras línguas, as línguas que conhecem aquelas outras pessoas. Mas, em compensação, o texto oral, uma vez escrito, perde a sua humanidade, perde a sua riqueza. Por quê? Mas porque cada produção oral difere de uma outra, mesmo que seja sobre o mesmo assunto. Mesmo que seja sobre o mesmo assunto. Aqueles contos. Bom, a gazela e o leopardo, né? O leão e não sei, o crocodilo, o coelho e o mosquito. Mas toda a comunidade conhece, deixa eu dizer. Só não conhece os ignorantes, mas não há ignorantes na comunidade internacional, na comunidade oral, na comunidade da aldeia. Por quê? Mas o ser, já a própria literatura, como a cultura, de maneira geral, cria uma forte socialização do ser. E é quase impossível que um ser fique associado. É quase impossível. Nasceu, cresceu, sempre em comunidade. De cedo já, tem, por exemplo, já digamos assim, a circuncisão. E depois vai haver a iniciação, sim? E os jovens eram levados fora da aldeia, a um sítio. Os homens, como as meninas, como os meninos. E, bom, e aprendiam durante aqueles meses a ser homem, a ser mulher. Era já uma preparação para tornar-se adultos. A ver? E todo mundo passou por aí. Então não é como aqui. Bom, aqui, quer dizer, a situação do Ocidente. Há uns que vão à escola, outros não têm propina, porque os pais são pobres, então não pode ficar. Se fica fora do sistema de ensino, segundo a expressão, muitas vezes não existia. É verdade. Bom, porque hoje a gente diz, não, a aldeia, não, aquilo não. Quer dizer, é ignorância. Só ignorantes que não sabem nada, na verdade, da tradição, podem ter essa linguagem, acreditando que o passado é atraso. O passado não é atraso. Os valores tradicionais. Vai tradicionar. Não! Ainda ontem, havia aqui, a jornada filosófica. Ouvi, sim. Não, a tradição, que isso é mal, não pode ser. Parece um homem inteligente. Já no 4º ano de filosofia. Mas é ignorante. Porque vê as coisas de uma maneira orientada.
com um preconceito complexo do negro. É mesmo isso. Tudo isso é fruto do complexo do negro. Qual é o complexo? Complexo de inferioridade. O negro foi assimilado, o branco trabalhou o negro na mente. É algo extraordinário. O branco trabalhou o negro na mente. É isso que dizia até o livro de Frantz Fanon. Pele negra, máscaras brancas. Então, aparentemente é um negro, mas a mente negro já saiu. Para a colonização, trabalhou na mente. E ainda hoje, alguém sabe dizer ainda ontem, não, quer dizer, bom, a vida tem que, não podemos regressar a comer com os dedos e que isso não pode ser, está a ver? O negro autocensura-se. Tudo aquilo que não é, aquilo que fez o branco, não. Isso é atraso. Não. Então é a negação do africano, que o africano nunca fez nada de bom. Mas não é verdade. Os negros viveram milênios e milênios, não pisaram de brancos para viver. Senão teriam todos morrido. Porque não, a medicina não, aquelas plantas. Oh, não, isso é grave. Meu americano do branco, mas vem das plantas. Que isso não é possível. Pode-se dizer que eles tenham trazido mais tecnologia, talvez mais precisão, talvez. Mas as substâncias ativas daqueles medicamentos químicos vêm das plantas. E que nós temos, às vezes eles nem têm. É isso, aquilo tudo nós, quer dizer, nos inferiorizamos. E ficamos felizes da nossa inferiorização. O Ocidente nos inferiorizou e nós próprios continuamos a nos auto-inferiorizarmos. É isso, esse é um grande mal. Sim. A literatura oral é eterna, é universal, mesmo aí onde a escrita tem operado e continua a operar, a vigorar. Mas podemos ter a oral e a escrita. Nas cidades, é verdade, mesmo aqui, sobretudo na África, nas cidades, a tradição oral continua, mas talvez menos atuante, a não ser algumas comunidades que continuam a operar, também, atuar também com a oralidade tradicional, por exemplo, em festas de casamentos, por exemplo, nos óbitos, por exemplo, em sessões de resolução de problemas na família, isso continua. Aí, no interior, nas zonas rurais, aí então quase nada mudou. Bom, houve evolução, porque tem a rádio, talvez não a televisão, porque não há energia, mas de maneira geral a tradição oral continua a vigorar forte. A atuação da oralidade é sempre forte, então todo mundo praticamente deve conhecer os provérbios, porque vivem disso. Não é um apêndice lá, bom, que se encontra no dicionário. Não, é a vida mesmo, todos os dias. Os jovens, os pequenos, 7, 8, 9, 10 anos, até 15, 20, 25, assistiram sempre a essas festas. Participaram sempre mesmo diretamente nos óbitos. Ouviram sempre esses mais velhos com aqueles provérbios. Ouviram sempre. É assim que aprendem. Então crescem, conhecem. E ainda, aí onde o homem da cidade começa a rir, aquele moço, é ADN. Ele pratica isso já sem nenhum complexo, porque é a vida mesmo. Nós aqui que somos brancos, queremos ser brancos, não queremos ser negros e pretendemos ser brancos. Agora, já não somos negros e nunca vamos ser brancos, de verdade. Mesmo quando falamos bem a língua do branco, permite que diga assim, do europeu, mas para mim o europeu é branco. Não estou inventando nada, não sou eu que criei essas cores. E então, nós queremos ser, já não queremos ser negros, rejeitamos, negamos a africanidade, ou a negritude. Então aspiramos a outra coisa, queremos ser brancos, mas face brancos nunca vamos ser brancos e nem vamos ser aceitos. Você pode falar muito bem português, você pode falar muito bem inglês. Bom, o homem do Ocidente que fica com seu preconceito, quando vai ouvir, mas esse macaco fala bem a nossa língua, é assim que vai falar. O macaco lá nem tinha língua, agora fala quase tão bem como nós. Esse é milagre.
nós aqui temos que ser irmãos, mas ele rejeita, não, é um macaco. Mas, bom, evoluiu, limpamos ele, demos perfume, bom, agora está melhor, não cheira mal. E fala quase como nós. Mas você nunca vai ser um branco. É isso que a gente não entende. E pode dar até algum despeito ainda pior. Então, sempre como nós dizemos, eles não têm língua. Prova disso, ele não tem, ele fala a nossa língua. O nome dele é quê? De Antônio de Menezes Júnior. Quer dizer, então o negro nega a sua própria existência, negando a sua cultura, negando a sua tradição, negando a sua história, negando os seus valores, não aceitando que o africano tivesse valores, então o africano morre. É isso que a gente não entende. O africano mata-se. Já foi morto parcialmente pelo europeu, porque ele tinha com a colonização um projeto de implementação do genocídio cultural. A colonização é um genocídio cultural. Sempre. Os romanos conquistaram as terras que criaram o Império Romano, do Ocidente e do Oriente. Então, abafaram as culturas locais, é isso. Romanizaram o território. E a colonização é um genocídio cultural. Toda a colonização. Agora depende. Chega uma altura em que o colonizado pode libertar-se culturalmente. Mas não é o caso da maior parte dos africanos. Acha que comer como um branco, comer a coisa do branco é uma elevação. Eu fui comer em 2012, janeiro de 2012, fomos fazer visitação da realidade no IS. Janeiro, fevereiro fomos a UAM, 2012. Maio de 2013 fomos a Malange. Final de julho fomos a Saurimo. Eu não fui a Benguela em 2015, não fiz parte da equipa. Então, no hotel onde estávamos, no IS, como havia catado, eu gosto muito disso, a gente que se riu de mim. Doutores? Não se entende isso. De catado que é um alimento muito rico de proteínas, mas o angolano, aculturado, acha que é vergonhoso. Melhor o hambúrguer que envenena. Mas como é possível? É loucura. Ignorância exagerada. Então é preciso refazer o homem negro. De maneira geral, o angolano de maneira particular, o angolano das cidades. Que nega a sua africanidade, aspira a ser um branco, sim. Achando que ser branco é isso o bom. Ser branco não é mal, não é bom. Ser negro não é mal, não é bom. Cada um é aquilo que é. E com isso não digo que deve renunciar àquilo que o outro pode trazer, não. Pode receber, mas não deve renunciar totalmente àquilo que é, desprezando-se a si próprio. Aí que está o mal. Um dia alguém me disse, há 2, 3 anos, um doutorando estava lá em Lisboa e um dia foi a um restaurante de africanos e havia um doutorando também português, um colega, nunca entrei, bom. O angolano entrou, bom, pediu o funge, o branco disse, eu nunca vi isso, bom, então vou provar, bom, não sei como é que é. Comeu, tornou-se fanático. Mas isso é coisa boa. Algo poderoso, mas se você fica bem, horas e horas. Está vendo? Aí o negro está a ter vergonha do fundo. Quer dizer, é isso mesmo. Encontra a sua glória em renegar a sua tradição. O outro, que não tem preconceito, descobre, acha que é bom, coisa boa. Está vendo? Então, temos que chegar a esse nível. Limpar o cérebro do africano para que não renuncie à sua tradição, mas que aprecie aquilo que pode ser bom e aquilo que se pode rejeitar. Tá bom, porque tudo não é bom, é verdade. Naquilo que traz outro, não adoptar tudo, porque não tudo é bom. Aí ficamos equilibrados. Essa é a minha visão. Sim. Então, a literatura como arte verbal é uma riqueza mesmo incomensurável
porque pode nos trazer, traz-nos lições, traz-nos endireitamento de comportamento, traz-nos socialização do ser humano, assegura-nos conhecimentos não vagos, não abstratos, não inúteis, mas coisas diretamente úteis na vida de todos os dias, para tornar alguém apto, adulto, responsável na sua sociedade. E por isso as sociedades antigas, e não só o plano de África, que eram mais ou menos moldadas nas mesmas medidas, eram sociedades mais equilibradas, afinal. Por isso dizer que são inferiores, são atrasadas, mas são mais equilibradas. O homem era muito menos estressado e muito mais estável. Necessita mesmo esse estudo, esse resgate devia ser generalizado a vários níveis. E vocês devem ser encorajados nessa empreitada, receber mesmo meios financeiros, materiais, infraestruturais, para que essa obra, que nobre, continue a se realizar e vai cada vez mais longe. Geralmente, nós pensamos, e eu penso nisso, que, bom, com a morte e o desaparecimento físico dos mais velhos que conhecem bem essas tradições da oralidade, seria o fim do mundo, ou será o fim do mundo. Mas, na verdade, demos-nos conta, particularmente quando fomos a Malange, como disse, era em maio de 2013. Então, trabalhamos em Malange mesmo, na cidade, trabalhamos em Quechua, fomos a Calandula, fomos a Cangandala, fomos a Mpunga-Ndongo e fomos a Kakuzi. Lembro-me muito bem. E nós ficamos admirados, porque éramos nós, havia a doutora Amélia, havia o professor Pérez, doutor Domingo, Manuel de Domingos Russo, o professor Benjamin e eu. Ficamos muito admirados, sobretudo em Kakuzi, onde tivemos informantes jovens mesmo, podiam ter uns 25 anos, por aí, 28, mas grandes conhecedores da tradição. Esses provérbios, havia mesmo textos épicos que eles estavam a recitar. Então nós dissemos, então ainda há esperança, que bom, tudo não morreu. É possível que tudo possa renascer, sobretudo com gente que conhece tanto essas coisas, tanto, e não tem essa visão de um africano da cidade, que é aculturado, que tem medo, que tem vergonha de coisas da África. Então, ficamos regozijados. Já, então, ainda há esperança. E isso se confirma com esse trabalho que vocês fazem, como já dissemos, temos os provérbios, que ensinam digamos, lições para tornar-se mais sábio. Temos os contos que servem para reendireitar comportamentos que podem desviar. Tem essas canções, tem todo tipo de canções. Tem canções de iniciação, canções de circuncisão, canção de festa, canção de óbito, canção, um pouco de tudo. Até canções para lavar louça, no rio, não sei. Canção para moer fubá ou milho. Não, milho ou mandioca. Tem um pouco de tudo que faz parte da atividade do ser humano como membro da sociedade, que serve, como já disse, uma vez, sobretudo para a socialização do indivíduo. Isso é importante, a socialização do indivíduo. Se hoje o homem da cidade é destruturado, se a sociedade fica doente, é porque o homem já não é socializado corretamente. Já não temos comunidades coesas, onde reina a harmonia. Temos ilhas de incoerência, de raiva, de má educação. Isso faz com que, como resultado,
temos essa violência, essa incompreensão, essa matança, essa desordem, esse caos social, que não pode criar uma sociedade normal, nem tampouco um país desenvolvido. Então, a tradição, a literatura de tradição oral, é mesmo uma mais-valia, tem que ser encarada como uma riqueza suscetível de transformar o homem e de enriquecer a nossa sociedade toda em prol de um desenvolvimento humano. Porque o desenvolvimento não é só, e não é primeiro tecnológico. O desenvolvimento de verdade é humano. Começa pela mente, será no comportamento, será no coração. Só depois que pode sair de lá para construir. Se ficar só na construção, então o homem será o homem aparentemente vivo, mas morto, porque sem raízes vivas. É assim que eu posso responder.